Bem, bom dia, gente. Essa manhã eu tava pensando aqui um pouco, refletindo um pouco sobre a palavra de Deus e eu tive refletindo um pouco sobre a história dos discípulos, dos apóstolos de Cristo, que sobre as pessoas que Jesus quer ao lado dele. E muitas vezes a gente pensa assim: Jesus quer aqueles que têm mais fé, aqueles que acreditam muito. E muitas vezes eu penso assim: nossa, minha fé é tão pequena e até às vezes eu me desanimo assim, sabe? Mas aí eu andei pensando. Jesus escolheu os 12 apóstolos. E esses apóstolos a gente sabe que quando eles estavam com Jesus, eles tinham dúvidas sobre o poder de Jesus. Jesus, ele fez o milagre dos pães uma vez, eles viram. Jesus andou sobre as águas, eles viram. E não tinha aquela fé de acreditar mesmo assim no poder dele mesmo. Tinham muitas dúvidas sobre o poder dele. Fez o segundo milagre dos pães e eles, mesmo assim, eles não criam pelas atitudes dele 100% que ele podia fazer aquele milagre. Até que Jesus já tinha feito os milagres dos pães duas vezes para aquele monte de gente comer. E quando Jesus manda eles irem pregar e tomar cuidado com o fermento dos fariseus, aí eles pensam em alimentos, pensam que os fariseus iriam dar pão para eles comerem, porque eles não tinham pão. Aí Jesus questiona a fé deles. Vocês não viram os milagres que eu fiz? Vocês estão preocupados com comida? Estou falando da doutrina deles que eles iriam querer falar alguma coisa para tirar eles da fé. Aí você vê a dificuldade do mestre ensinar, mostrar milagres e sinais para eles e eles não crerem. De repente aí aparece aquele homem lá que fala para Jesus ir curar o servo deles e Jesus fala que ia. Aí ele fala assim: não, manda uma só palavra que meu servo é curar. Não precisa de sei lá não. Aí Jesus falou para ele assim: nossa, nem mesmo em todo Israel eu achei uma fé desse jeito. Por que que Jesus não chamou esse cara para andar com ele também, assim, para ser um dos discípulos? Sendo que ele é o cara que mais tem fé, que ele viu fé nele. Por que que ele não chamou ele para andar junto com ele ali na hora e pregar a palavra? Aí isso me vem à mente, assim, ele escolheu aqueles 12 que ele viu que a fé deles era deficiente, mas sempre estava junto com ele. Foi o que eles escolheram. E aí eu penso assim, tamanho da minha fé. Será que Jesus quer eu com ele mesmo? E pelo muitas dúvidas, muitas vezes até desânimo, alguma murmuração que eu possa ter tido, assim. E ele viu esses 12 discípulos também, a deficiência de fé deles nunca abandonou eles. Isso daí pode estar acontecendo com você aí, ó. Eles também tinham fé. Não era como aquele homem lá que mandou Jesus mandar só uma palavra só e o servo dele era curado. Aquele cara tinha mais fé do que esses 12 que ele tinha escolhido. Mas ele escolheu os 12 para ficar junto com ele. Os 12 tinham fé, mas tipo a fé do grão de mostarda. E com o passar do tempo, com experiências deles estar sempre junto com Jesus, na presença dele, essa fé foi crescendo. E no final eles cumpriram a missão deles. Apesar da fé deles estar pequena, Jesus nunca abandonou eles e eles foram crescendo no evangelho, no serviço da obra. E como se diz assim, Jesus, o mundo assim da palavra é um mundo espiritual, né? A gente tem que ler a Bíblia e crer naquela palavra. A gente tem aquela pequena fé, mas a gente tem que pegar aquela palavra e alimentando ela, tipo, crendo nela, concentrando nela, plantando na boa terra e com o tempo ela vai crescendo e a gente vai vendo o crescimento dele em nós através da palavra. Só que é espiritual, você tem que persistir, mesmo sem ver. Então, e
no mundo físico, mais ou menos, comparado com o mundo da palavra, creio eu que é mais ou menos o que vocês estão vendo aqui. Vocês estão me vendo aqui, não estão? Que eu tô falando com vocês? Dá uma olhadinha pra cima nesse menininho careca que tá aí. Sou eu. E pra ter, pra eu estar aqui falando, teve que haver uma fé entre meu pai e minha mãe que podiam ter eu, né? E eles foram, fizeram o que tinha de fazer, fisicamente falando, e no começo eles queriam filho, mas teve que fazer a ação do homem com a mulher ali. E foi indo, ela engravidou, eu era só uma sementinha na barriga da minha mãe. E ela não me via. Ela foi, fez exame lá, tava grávida, mas não tinha barriga. Foi crescendo aos poucos a barriga. E ela creu que podia ter eu. E eu estou aqui, cresci. Mais ou menos é igual a fé também. Jesus fala na palavra: nunca rejeitarei aqueles que me buscam. A gente tem a fé. Só busca Jesus aí e fica engravidado aí. Recebe a presença dele e deixa ele crescer dentro de vocês. Bom, gente, muito obrigado pela atenção. Deus abençoe todos.